Vamos abrir a palavra do Senhor, Salmos de número 27, verso de número 4. 27, verso de número 4. Glória a Deus. Palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite. Amém? Salmo 27, verso 4, narra assim: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Feche teus olhos. Senhor eterno, Deus e Pai, te adoramos, te louvamos, te glorificamos até aqui, Senhor. Nesta hora, Senhor, a tua palavra, ela foi lida, Senhor. E tua palavra, meu Deus, não volta vazia sem fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. E entendemos, Senhor, que o Senhor tem algo para nossas vidas nesta noite, neste lugar, Senhor. Fala conosco, Senhor. Retira do nosso meio todo impedimento, toda incredulidade, todo bloqueio, Senhor. Que haja, Senhor Deus e meu Pai querido, unicamente a ação, o mover e a manifestação do Teu Espírito Santo, Pai querido, a falar conosco, Senhor. Opera, Senhor, em nossos corações, em nosso ser, de maneira, Senhor, que o Teu nome seja glorificado aqui nesta noite, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Salmo de número 27 é um salmo de Davi. Foi escrito pelo rei Davi, que apesar de ser rei, de ser um guerreiro, apesar de ser servo de Deus, também era um poeta, um adorador, alguém que escreveu N salmos que estão no livro de Salmos. Davi era um homem como todo ser humano, todo homem sobre a face da terra. A diferença é que Davi, ele era alguém que era segundo o coração do Senhor. Quando o Senhor levanta Davi para ser o rei em Israel, foi escolhido pelo Senhor para esta obra, para esse propósito, o Senhor manda o profeta Samuel, que também era juiz da época. Ele diz: vai até a casa de Jessé, o belemita, e de lá você vai me ungir um rei no lugar do rei Saul. Samuel, ele até tenta, no meio dos irmãos de Davi, ungir outro, mas o Senhor disse para ele: olha, não olhes para a aparência, não atente para a aparência, porque eu não olho a aparência, eu olho o que está no interior do homem. Então eu entendo já por essas palavras que o Senhor conhece o seu e o meu coração. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele conhece nossas fortalezas, nossas fraquezas, mas ainda assim Ele nos chamou para a sua obra. E o Senhor disse para Samuel: Samuel, unge outro, não é esses que eu quero, não é esses que estão aqui. E quando Davi se apresenta, Samuel até olhou e pensou com ele mesmo, penso eu: é um menino. Mas o Senhor disse assim: olha, eu, Senhor, olho o coração, e ele é para mim alguém segundo o meu coração. Então, quando eu olho para esses salmos e olho para o contexto da palavra diante do rei Davi, eu vejo que ele foi um homem notável, um homem que fez exatamente aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, realizasse uma grande obra. Chamou ele, tirou ele de trás das malhadas e colocou ele à frente da nação, o povo escolhido do Senhor, com o propósito de reinar segundo o coração do Senhor. A bem do que sabemos que houve falhas, mas em tudo que ele falhou, ele se arrependeu, sofreu o que sofreu, passou o que passou pelas circunstâncias, das suas escolhas e decisões erradas, mas ainda assim, ele não negou o Senhor, ele não abandonou o Senhor. Antes, ele permaneceu com o Senhor, queridos irmãos. Então,
Davi, que é o escritor desses Salmos, número 27, ele vem falar da confiança que ele tinha no Senhor e do desejo da presença de Deus na vida dele intensamente. Ele entendia que se o Senhor não fosse com ele, aonde ele estivesse, ele não teria êxito, ele não alcançaria o propósito, muito menos faria aquilo que o Senhor colocou na mão dele para fazer. Assim como nós, que escrito está na palavra, que não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu e nos nomeou, Ele nos capacitou pelo Espírito dele para fazer a obra dele, meus irmãos. Nós também devemos ser como Davi, anelar, ter o desejo da presença do Senhor conosco todos os dias, não somente nos momentos em que nós estamos passando por dificuldade, que é uma tendência nossa ou do homem de buscar o Senhor mais quando está com dificuldade, mas também nos momentos alegres, momentos festivos, buscar a presença do Senhor, porque o Senhor quer fazer parte da nossa vida todos os dias. E Davi, queridos irmãos, nesse salmo que lemos aqui, ele diz assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Ele começa aqui no verso 4 dizendo, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O homem em si, ele pede muitas coisas a Deus. Pede um emprego, pede uma cura, ele pede portas abertas, ele pede as necessidades dessa vida, pede muitas coisas para Deus. Vou pedir pelo meu irmão, pedir pela minha família, vou pedir pelo meu patrão, vou pedir pelo meu bairro, pela minha nação, vou pedir por aqueles que se encontram enfermos. Então o homem em si, ele busca e pede muitas coisas a Deus. E na maioria das vezes, queridos irmãos, o homem pede e busca somente para essa vida, para a necessidade dessa vida, em detrimento com aquilo que é mais importante na vida do homem. Nós mesmos, muitas das vezes, nós erramos. Nós buscamos apenas aquilo que nós queremos, necessário ali. Senhor, eu preciso de uma porta. Senhor, eu preciso que o Senhor entre lá. Senhor. Muitas vezes nós estamos fazendo isso. É errado fazer isso? Não. O erro está em quando nós só focamos esse tipo de busca. Só enquanto nós pedimos ao Senhor somente essa questão para a nossa vida cotidiana, meus irmãos. Existe algo muito maior do que as necessidades nossas dessa vida. Existe algo muito mais excelente, mais grandioso do que as nossas necessidades, as nossas aflições desse tempo presente, que se chama a glória celeste, a Jerusalém celestial, a vida eterna com o Senhor, queridos irmãos. Davi está dizendo aqui, uma coisa eu pedi e eu a buscarei. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus, ele revela o seguinte: não andeis ansiosos, a partir do verso 31, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele ainda diz no 34, não andeis ou não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O que ele está dizendo existe um princípio. O princípio para a vida esplêndida, para a vida abençoada pelo Senhor, se chama o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e em segundo lugar as outras coisas, segundo, terceiro, que seja. Mas há uma inversão de valores nos nossos dias. Parece-me que a busca pelo ter, pelo ser, pelo querer, por conquistar, está maior e além do que a busca que seja aquilo que é para o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar. Muitas pessoas buscam o Senhor somente porque querem receber uma bênção do Senhor, nada mais. Jesus estava passando pela cidade, 10 leprosos de longe começaram a gritar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus olha para eles e teve misericórdia, porque a palavra revela que as misericórdias do Senhor, meus irmãos, são a causa de nós não sermos consumidos. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é benigno, e o coração dele está sempre esperando que o homem se volte para ele, que sirva a ele, que anele a presença dele, não somente aquilo que ele pode fazer.
E Jesus disse assim: vai até o sacerdote e oferece a oferta, que tem que ser conforme a lei mandava. E quando eles estavam indo, eles perceberam que estavam curados. O Senhor curou aqueles homens que estavam com aquela lepra, aquela enfermidade, que afastava eles do convívio familiar, do convívio social, afastava eles até do templo do Senhor, que eles não podiam entrar no templo para adorar por causa daquela enfermidade. Eles eram excluídos, porque era uma enfermidade contagiosa, era difícil, e o Senhor curou. Mas o texto também diz: só um voltou. Os 10 foram buscar o Senhor. Os 10 clamaram ali pela cura, pela misericórdia. Os 10 receberam, mas apenas um voltou e foi até Jesus para agradecer, para dar glória a Deus. E a palavra revela que ele se prostra diante do Senhor, e Jesus diz assim para ele: mas vocês não eram 10? Onde estão os outros 9? Vai, porque a tua fé te salvou. Quando eu olho para esse texto, eu medito e penso o seguinte: o Senhor nos abençoa, o Senhor abençoa qualquer um, a mão dele está estendida sobre justos e injustos, mas quando nós reconhecemos o Senhor, a sua bênção, e nós entramos na presença dele só em gratidão, nós vamos alcançar algo maior que aquilo que nós buscamos para esta vida. Nós vamos alcançar salvação, vida eterna com ele, que vai durar eternamente, meus irmãos. O salmista, que é Davi, ele declara uma coisa, ele está definido: eu só quero uma coisa. Davi, meus irmãos, ele está dizendo com isso, nesse verso, uma coisa. Ele está dizendo o seguinte: que era aquilo era a coisa mais importante para ele, aquilo que ele estava pedindo ao Senhor. Nós vamos completar aqui. Era de maior valor para a vida dele. Para Davi, a casa do Senhor, que ele está dizendo assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Ele está dizendo o seguinte: a casa do Senhor para mim, viver na casa do Senhor para mim, é algo muito importante, é algo de grande valor. Quando ele diz assim, ele está dizendo: isso aqui é o que é mais importante na minha vida. As outras coisas são boas, mas essa daqui é a que eu mais amo, a que tem importância para mim. Nós estamos aqui num culto, muitos poderiam estar aqui, mas não estão. Será que eles estão vivenciando enfermidades? Não sabemos. Será que estão vivendo uma adversidade? Não sabemos. Mas, irmãos, com toda a adversidade que nós estamos passando, com toda a dificuldade que nós estamos passando, ainda assim, o melhor lugar para estarmos no dia do culto, no dia da reunião solene, é na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor você encontra paz, na casa do Senhor você encontra cura, na casa do Senhor você encontra aquilo que o Senhor traz sobre o seu coração, a alegria. Na casa do Senhor você entra de um jeito e sai de outro completamente diferente. Você sai renovado e transformado pela pessoa bendita do Espírito Santo que está aqui no nosso meio nesta noite. Davi está dizendo: olha, a casa do Senhor é o meu maior desejo. Davi era um rei. O trono para ele, a fama, o poder e o dinheiro que ele tinha não era maior do que o desejo dele estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Ele diz assim: que eu possa morar na casa do Senhor. É interessante refletirmos sobre isso. Morar fala de lugar onde nós vamos viver todos os dias da nossa vida, até o dia que sejamos arrebatados pelo Senhor ou tomados pelo fôlego de vida que se finda. Moradia é um lugar onde nós podemos ter paz, sossego, ambiente familiar, descanso. O que Davi está dizendo é que eu possa morar na casa do Senhor. Davi tinha um palácio, era rei. O palácio ele tinha de tudo, ele tinha servos, tinha servas, melhor comida, melhor roupa, tinha de tudo. Não precisava fazer nada, ele tinha quem lhe servisse. Mas ainda assim ele está dizendo: não, a casa do Senhor ainda é melhor que o palácio que eu vivo. A casa do Senhor é melhor do que o meu status que eu tenho diante da sociedade. Ele está dizendo assim: o palácio não é maior do que a casa do Senhor. Ele entende que o valor de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, morar na casa do Senhor, viver com o Senhor, é maior do que viver
o palácio, muitas pessoas, eu falei aqui na quinta-feira no estudo, muitos preferem o palácio que está lá fora, o mundo, as ofertas do mundo. Mas aqui é um grande palácio. Sabe por quê, meus irmãos? A igreja, a casa do Senhor é um palácio? Porque aqui está um que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, meus irmãos. Este aqui é o palácio real, o palácio santo, o palácio maravilhoso, e nós somos súditos, servos do Senhor, e entramos aqui nesta noite para lhe dedicar o louvor, a adoração, a glória, a honra devida, e Ele está aqui nesta noite, e Ele merece ser adorado, Ele merece ser glorificado no nosso meio. Citei aqui no estudo, Moisés, ele não quis o palácio, ele preferiu ser maltratado junto com os irmãos. José viveu, meus irmãos, lá no palácio, lá no Egito, mas o palácio não estava no coração de José, mas o Senhor estava no coração de José. Daniel, quando foi levado ainda moço, cativo para a Babilônia, ele estava no palácio, na corte babilônica, mas aquilo não estava no coração dele, o coração dele estava no Senhor. O desejo de Daniel era estar na casa do Senhor, estava impedido, estava, mas o coração de Daniel pertencia ao Senhor. Nosso coração, ele é um altar. Aquele que se assenta nele é aquele a quem nós louvamos e damos honra sempre. Aquele que se assenta em nosso coração é aquele que reina e governa a nossa vida. Quem governava a vida de Davi? O Senhor. Ele expressa no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, é Ele que me guia, é Ele que me conduz, é Ele que me leva a pastos verdejantes, é Ele que anda comigo no vale da sombra da morte, é Ele que prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, é Ele que cuida de mim, é Ele que me ampara, é Ele que me livra, é Ele que me sustenta, é Ele que tem me dado essa graça maravilhosa de ser o Rei. Ele entendia isso, porque ele estava definido pelo Senhor. Definição quer dizer o seguinte: olha, o palácio está lá, as iguarias estão lá, os prazeres estão lá, mas maior é eu estar na presença do Senhor. Eu não me vendo, eu não me troco por isso. Às vezes, Davi disse assim: essa coisa eu vou buscar. Quando você busca alguma coisa, você busca até que você possa encontrar ou conquistar aquilo que você quer. Por exemplo, você almeja uma profissão, aí você vai fazer um curso, uma faculdade, você começa a buscar naquilo, estudar, não faltar aula, aprimorar, porque você quer ser o melhor naquilo, você quer conquistar aquele diploma, aquele certificado, para que você possa ter um mercado de trabalho para você. É busca, isso é busca, isso é conquistar, ir de encontro a conquistar aquilo que você quer. Só que às vezes, meus irmãos, nessa ânsia pela conquista ou por encontrar algo para nossas vidas, não está errado estudar, não está errado se aprimorar, nada disso é errado, meus irmãos, absolutamente. Mas às vezes na ânsia dessa busca de encontrar a realização para essa vida, algumas coisas em relação ao Senhor, a casa do Senhor, a nossa vida espiritual, elas ficam perdidas pelo caminho. E isso é perigoso, muito perigoso, meus irmãos. Jesus falou: não vos inquieteis pelo dia de manhã. Amanhã começa uma semana. Não fiquemos inquietos, preocupados, não. Vamos descansar no Senhor, porque todas as coisas para o dia de amanhã, Ele já deu ordem a respeito da sua vida e da minha vida. Ele já preparou todas as coisas para você ou para mim. Ele é Senhor, Ele te guarda, Ele cuida de você, Ele te chamou e Ele cuida de você e cuida de mim sempre. E às vezes ficam coisas perdidas na ânsia, na busca, na conquista. Vão buscando só aquilo e esquecem daquilo que é do Senhor. Em Lucas capítulo 15, que é a parábola das coisas perdidas, digamos assim, o texto fala, eu vou citar duas coisas aqui nesse capítulo 15. Primeiro, acerca da mulher que tinha 10 dracmas. O texto diz que ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma. Ora,
Poderia se dizer assim: não, mas uma só não vai fazer diferença. Essa é uma que se perdeu. Estou com 9 ainda, na verdade. Poderia dizer assim: não, ainda tenho 9 comigo. Essa uma aí, agora eu vou ficar com mais cuidado, não vou perder as outras. Mas o texto diz que ela perdeu dentro de casa. E o texto também diz que essa mulher, ela acende a candeia, varre a casa e busca diligentemente até achar. Por que ela toma essa ação de acender a candeia, de varrer a casa e buscar diligentemente até encontrar? Porque aquela dracma que ela perdeu era tão importante quanto as outras 9 para ela. Ela não aceitava perder aquilo. Aquilo custou para ela alguma coisa para ela conquistar aquelas 10. E ela não aceitava perder. Veja bem, meus irmãos, a cada dia com o Senhor, nós lutamos para conquistar uma intimidade maior com o Senhor, por exemplo. A cada dia que nós caminhamos com o Senhor, nós estamos lutando para vencer a nós mesmos, as nossas tendências, para que a vontade do Senhor seja soberana na nossa vida e nós possamos agradar o nosso Deus. Todos os dias nós lutamos, porque entendemos que isso é importante. Mas quando nós perdemos alguma coisa dentro da própria casa, a casa fala de nós mesmos, nosso coração, nossa vida, e deixamos isso para lá, isso aí. Mas nós não lutamos para conquistar, então aquilo tinha uma importância, hoje já não tem mais importância. Às vezes nós lutamos para ter uma vida de oração com o Senhor. Aí levantamos de madrugada, jejuamos, oramos, buscamos o Senhor e conquistamos aquela intimidade, aquela graça. Mas de repente nós estamos procurando outras coisas, buscando algumas coisas, alguma realização, e nós vamos deixando de lado aquele momento de oração, aquele momento de jejum, aquele momento de busca, aquele momento de adoração com o Senhor, e vai ficando ali perdido. E isso vai sendo roubado de nós, porque buscamos primeiro as outras coisas e não aquilo que é do Senhor. Deixa eu contar um segredo. Jesus fala assim, vosso Pai sabei de todas as suas necessidades. Se Ele alimenta os pássaros que não trabalham, quanto mais vós. Ou seja, quando nós trabalhamos para o Senhor, Ele trabalha para nós, Ele cuida de nós. Veja bem, queridos, a porta na sua vida está aberta. Alguma dificuldade já veio, mas Ele já repreendeu a dificuldade. Nós estamos vivendo a bênção do Senhor, a graça de Deus. Estamos ansiando a maior promessa. Qual é? O soar da trombeta, onde nós estaremos na casa do Senhor, não fisicamente aqui, mas na eternidade, eternamente com o Senhor. Almejamos isso da parte do Senhor. O outro fala do filho pródigo. Estava na casa do pai. Olha bem, meus irmãos, estava na casa do pai, cuidando das coisas do pai, vivendo ao lado do pai, intimidade, e o pai cuidando dele, suprindo todas as necessidades dele. Mas um dia ele ansiava buscar alguma coisa. Isso já estava na mente dele. Isso não nasce da noite para o dia. Isso são coisas que vão entrando hoje, vai entrando amanhã, e assim vai, e permitindo que isso entre, vai minando as forças, a fé fica abalada. E ele chega perto do pai e fala assim: pai, me dê minha parte da herança. Como pode alguém pedir uma herança a um pai se o pai ainda está vivo? O filho, quando fala isso para um pai, meus irmãos, é como se ele dissesse assim: você para mim já morreu. É como se dissesse para o pai dele: você para mim está morto, já se foi. E olha que não tem nem luto, não tem nem remorso, não tem nada, porque ele estava vivo. O pai repartiu, passou-se um tempinho e ele foi embora. Ele passou um tempo na casa do pai, tinha tudo. O cuidado do pai estava sobre ele, o amor do pai estava sobre ele. Mas ele preferiu granjear o mundo, conquistar o mundo, buscar as coisas fora da casa do pai.
E o texto diz que ele gastou tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha, entre aspas, né? Tudo que o pai conquistou ao longo do tempo e deu a ele. Tudo que você tem e eu tenho não é nosso, não é meu nem seu, é do Pai. Ele nos empresta, Ele nos emprestou o fôlego de vida, Ele nos empresta o Espírito Santo, Ele nos empresta a palavra, Ele nos empresta os anjos para cuidar de nós. É emprestado, tudo é dele. E o texto diz que ele gastou tudo, do jeito que ele queria, viveu dissolutamente. E o texto diz que houve fome, ele já não tinha mais dinheiro e ele começou a padecer necessidades. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Fora da casa do Pai é só dor, tristeza, necessidade, morte e condenação eterna. Fora da presença do Senhor é só treva e escuridão, meus irmãos. Mas ainda bem que ele despertou. Graças a Deus que ele despertou. Ele estava lá no chiqueiro, querendo comer a comida dos porcos, meus irmãos. Tinha tudo na casa do Pai, mas foi parar num estado onde ele queria comer comida de porco. Ele despertou, ele acordou. Ele despertou daquele sono maligno, aquele sono mortal que estava sobre a vida dele. E tem tantos que estão dormindo este sono da morte, meus irmãos, na ânsia de conquistar o mundo, conquistar as coisas, estão morrendo, não sabem para onde estão se dirigindo para uma morte eterna, porque estão deixando o Senhor por outras coisas. E o texto diz que ele, caindo em si, ele se lembrou: lá na casa do meu pai, nem os trabalhadores do meu pai passam necessidade. Aí ele diz assim: eu já sei, vou voltar lá para o meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra ti e contra os céus. E graças a Deus que ele voltou. E o pai o estava esperando, de braços abertos. O filho disse assim, eu vou ter com meu pai. Quando ele estava indo, o pai viu ele, o pai foi ao encontro dele. O pai foi ao encontro dele, abraçou ele e beijou. Ou seja, o beijo na face significa: olha, eu não te condeno, eu te perdoo. Entra para minha casa, entra para minha presença, porque eu tenho veste nova para você, eu tenho sandália nova, eu tenho uma nova aliança para você. O cordeiro já está ali, sendo cevado ali, nós vamos sacrificar ele. Eu tenho o melhor para você. E houve alegria naquele lugar, porque ele voltou para a casa do pai. Ele buscou outra coisa, perdeu tudo, mas ainda assim o Pai, na sua infinita bondade, amor e misericórdia, o recolheu. O Pai Celeste, no seu infinito amor, Ele também nos recolheu, nos permitiu entrar na casa dele, quando Ele entregou o Filho dele, Jesus Cristo, lá no Calvário, por você e por mim. Ele verteu o sangue dele. Davi está dizendo: uma coisa eu pedi ao Senhor. Nesse pedido dele, ele declara que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha o que ele está dizendo. Ele fez um pedido, uma coisa. E nesse pedido que ele fala, existem três coisas intrínsecas dentro dele, de um único pedido. Primeiro ele fala assim: que eu possa morar todos os dias. Morar, ter um teto, ter um lugar de descanso, de alegria, de paz, de felicidade. Ter um lugar onde eu possa descansar. Morar. A casa do Senhor é assim. O salmista fala que até o pardal encontrou lugar na casa do Senhor. Quem dirá nós, meus irmãos? Eu sei que alguns irmãos que já passaram por essa experiência ou estão passando, tem dias que a gente vem, a gente adentra as portas da casa do Senhor
Mas o dia não foi bom não, foi ruim, um dia ruim, um dia mau. Mas a gente vem assim mesmo. A gente senta aqui, aí vem a oração, vem os louvores, o Espírito Santo vai nos visitando. Aquilo que é uma nuvem negra que veio junto conosco, ela começa a dissipar, ela some. Aí a graça de Deus vem a palavra, vem o quebrantamento, vem o renovo de Deus. Isso é morar na casa do Senhor. Tem muita gente querendo morar em outros países, casas luxuosas, mansões. Isso tudo vai passar. Tem uma mansão muito melhor preparada para você e para mim, lá na eternidade. Jesus falou assim: eu vou preparar lugar, ou seja, morada para você e para mim. Muito melhor, meus irmãos, que qualquer mansão deste mundo, dessa terra, qualquer construção, são as moradas eternas do Senhor. Ele disse assim: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar todos os dias da minha vida. Tanto nesta, ele aponta também para a vida eterna. A segunda coisa que ele fala assim: eu quero contemplar a sua formosura. Essa palavra contemplar a formosura, ela aponta para adoração. Porque quando nós entramos aqui, nós entramos com dois propósitos. Preste bem atenção. Toda vez que nós entramos num culto, nós temos dois propósitos nisso. Qual que é? Adorar o Senhor e ouvir a sua palavra. Esse é o culto. O culto não é para exaltar o homem, o culto não é para exaltar o grupo A, B, C, D, o cantor. Não, o culto é para Deus. Nós somos aqueles que nós entramos aqui e trazemos nosso culto de glorificação ao Senhor. Independente se eu tenho afinação de voz ou de instrumento, não importa, porque para Deus importa é o que sai dos nossos lábios, a sinceridade, a adoração, o louvor. Davi está dizendo: contemplar a sua formosura, eu quero te adorar sempre. E quando nós adoramos o Senhor, nós estamos vivenciando a adoração genuína e verdadeira. Nós não estamos vivendo uma adoração falsa. Nós não estamos apenas adorando porque vamos adorar porque Ele tem me dado isso, Ele tem me dado aquilo. Não, nós estamos adorando pela sua formosura, porque Ele tem uma forma perfeita. Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele ainda fala assim, além dele contemplar, ele fala assim: e que eu possa aprender no seu templo. Por quê? Ele tinha sede. Sede de quê? De aprender, de conhecer mais acerca do Pai. Quanto mais você aprende do Pai, mais nós vamos fazer aquilo que é a vontade dele e não a nossa. Quanto mais nós aprendemos do Senhor, meus irmãos, mais nós estamos perto da perfeição de sermos servos perfeitos na presença do Senhor. Mais perto estamos à estatura de varão perfeito. Mais perto estamos de sermos tomados pelo Senhor. Tem muitos que não querem aprender. Não querem. Quando nós olhamos para a palavra, o Senhor faz uma exortação à casa de Israel. No livro do profeta Osés, capítulo 6, ele fala assim: o meu povo pereceu por falta de conhecimento, por falta de aprender do Senhor, porque não se chega diante de Deus de qualquer jeito. Alguém daqui, por acaso, quando vai lá ao fórum ou uma autoridade, vai de qualquer jeito? Não vai, porque já sabe que não pode ir. Ninguém entra de qualquer jeito à presença de uma autoridade, porque sabe que não é desse jeito. De onde que vem? Porque ele foi ensinado isso, teve conhecimento. A mesma coisa é o Senhor. Quando nós aprendemos, nós não vamos errar, ou vamos errar o mínimo possível, mas vamos acertar, fazendo a coisa certa. Olha o que Davi está dizendo: uma coisa só eu pedi, que eu possa morar, contemplar a formosura e aprender na casa do Senhor.
no templo de Deus, não no mundo, não em outro lugar, mas na casa do Senhor. Não houve outro rei como Davi, nem existiu até os nossos dias, porque esse homem, com todas as suas falhas que cometeu, ele aprendeu com o Senhor, ele entendeu, ele era um adorador, ele era alguém que servia ao Senhor, porque o desejo dele era para com Deus. Ele conquistou terras, povos, venceu batalhas, guerras, tudo isso, mas porque o Senhor era com ele, porque jamais ele se afastou da presença do Senhor. Então isso nos dá um grande exemplo. E concluindo para nós aqui, muitos têm buscado apenas as coisas de baixo, não as de cima. Colossenses 3:1 diz o seguinte, Paulo escreve assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quando nós começamos a buscar as coisas do alto, meus irmãos, há uma ordem dada pelo Senhor. O Senhor libera uma palavra lá do seu santo trono da eternidade, a seu respeito e a meu respeito. Os anjos vêm para executar o mandado de Deus, a obra do Senhor. Se houver algum impedimento no mundo espiritual, eles travam batalha para cumprir aquilo que o Senhor mandou a seu respeito e a meu respeito, porque buscamos as coisas do alto e não as coisas de baixo. Tiago vai dizer que muitas das vezes o homem pede ou busca, mas não recebe, porque pede e busca para o seu deleite, o seu prazer, e não recebe. A busca somente para esta vida, ela é perigosa. Gravem bem isso, ela é perigosa. No capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 9, Paulo diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperamos no Senhor só para as coisas desta vida, miseráveis somos. O que Ele tem projetado para você e para mim é muito maior. Escrito está na palavra: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, é o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Em outra passagem, Mateus capítulo 25, verso 12, na parábola das 10 virgens, o verso 12 diz assim: e ele respondendo disse, o noivo no caso: em verdade vos digo que não vos conheço. Por quê? Porque eram 10, 5 prudentes e 5 loucas. E esse texto, no verso 12, é para as loucas, porque as prudentes entraram, mas as loucas: não conheço vocês. Eu abençoei vocês, multipliquei sobre vocês, eu cuidei sobre vocês. Eu disse a vocês que eu tenho uma morada eterna para vocês, eu tenho uma promessa. Mas vocês não quiseram. Preferiram somente as coisas de baixo, não as coisas de cima. Não vos conheço. Existe uma teologia da prosperidade aí, e ela é perigosa, porque ela coloca o homem nessa terra, mas não coloca o homem na eternidade. Então, nesta noite, vamos sair daqui com esse verso como forma de vida, como aprendizado, como ensinamento pela parte do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender
no seu templo. Não é em vão virmos aqui. Não é em vão deixarmos nossos lares e entrarmos essas portas para adorar, para louvar, para glorificar o Senhor. Mesmo naqueles dias que nós estamos aborrecidos, chateados, tristes, por causa de uma dificuldade, uma afronta, um problema, não importa. Importa que nós entramos essas portas. Importa que nós entendemos que ainda assim eu vou entrar à presença do Senhor, eu vou continuar servindo e buscando a Ele, porque eu sei que Ele é o meu Salvador. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor agradecendo essa hora, amém?